É por aqui que começa a mais importante história do Novo Testamento. Quando Saulo de Tarso sai por este portão, munido de cartas para prender os cristãos de Damasco, o sumo sacerdote e o sinédrio tinham dado essa autorização, diferentemente do que hoje, em que as polícias de cada região têm autoridade, mas aqui o sinédrio tinha essa autoridade e o sumo sacerdote então manda Saulo de Tarso para chegar lá em Damasco e prender e trazer algemados esses crentes para Jerusalém para serem ou torturados ou presos como ele queria. Saulo sai com o coração cheio de rancor, cheio de ressentimento contra os cristãos. Ele tinha sido chave, peça central na morte de Estevão. Quando ele está aproximando a cidade de Damasco, alguns dias depois, que surpresa! Uma luz ofuscante e uma voz, e ele cai na terra, cego, e a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo a Jesus, para ele Jesus estava morto. Mas quando ele ouviu essa voz, e quando ele olhou na sua visão, mesmo sendo ofuscado por aquela luz, ele notou que ele estava falando com Jesus ressurreto. Se ele viu aquelas cicatrizes na mão de Jesus ou não, eu não sei. Mas por alguma razão ele sabia certamente que era o Jesus ressurreto. Ele apareceu para ele e o resultado foi que ele se convenceu da realidade que Jesus era o Messias. Ele conheceu muito bem as Sagradas Escrituras. Ele deve ter sabido que Isaías tinha predito que o Messias ia sofrer, mas agora ele sabia que essa pessoa foi justamente aquele que ele estava perseguindo. E o interessante é que Jesus disse: por que me persegues a mim? Quando a visão desapareceu, seus companheiros não tinham ouvido a voz, não sabiam o que estava acontecendo. Ele foi conduzido à mão até Damasco, para a rua estreita, para esperar Ananias. Ananias também recebe uma ordem da parte do Senhor Jesus para ele buscar lá numa casa um irmão da igreja de Damasco, que Saulo teria levado como preso, mas que de fato Saulo estaria lá para receber não somente a visão de volta, escamas caindo dos seus olhos, mas para ele falar para Saulo, para ele ser batizado, para ele se tornar aquele líder da igreja que ele se tornou a ser. Quando nós lemos a respeito dessa conversão, em Filipenses capítulo 3, nós descobrimos que Jesus Cristo, que ele odiava tanto antes, agora passa a ser o tesouro de sua vida. Ele queria de toda maneira servi-lo da forma mais perfeita possível. E o que nós devemos aprender com essa tremenda história que mudou o rumo da história. Aquele que trouxe para nós 3 epístolas é nada mais do que a soberana decisão de Deus de tornar o maior inimigo um dos seus grandes servos. Aquilo ele pode fazer para qualquer pessoa. E Deus, na sua graça, tem feito isso através da história, transformando vidas pela sua graça e mostrando a realidade de Jesus Cristo como o Messias ressurreto. Você certamente está se emocionando com a história da conversão de Paulo. Sim, Paulo ou Saulo
conhece a Jesus Cristo como Senhor ressurreto. E como nós vimos, ele vai no caminho da estrada de Damasco. Bem aqui em Jerusalém, estamos diante da chamada Porta de Damasco, que vai exatamente na direção desta cidade. Se você olhar com atenção aqui, você vai ver o que são aqui parte daquilo que existia no tempo romano aqui de Israel, na época de Cristo, na época do apóstolo Paulo. Esta é a porta de Damasco autêntica daquela época. Quando você observa bem a muralha, você vai perceber uma diferença desta parte de baixo, que é uma parte com uma característica de construção com pedras grandes, que são da época romana. Mais acima, a muralha vai mostrar um perfil diferente, que é da época otomana. Portanto, nós temos uma diferença. Há uma outra porta de Damasco maior, que é de um período posterior. Pois é, exatamente nessa direção, a partir daqui, é que vemos a história de Paulo. Paulo também é conhecido como Saulo, e muitas vezes nós queremos saber qual é a razão da existência destes dois nomes. Você deve se lembrar, Saulo é um judeu. Na verdade, a forma Saulo é a mesma do nome Saul, primeiro rei de Israel. Shaul em hebraico, Saulo de Tarso. Portanto, é uma referência propriamente hebraica ao nome do apóstolo dos gentios. No entanto, como ele era cidadão romano, como fez tanta diferença na sua trajetória como missionário, ele tinha também o nome de Paulo. Há uma certa questão ligada a Paulo e ao livro de Atos que a gente não entende à primeira vista, e é importante para perceber a realidade da conversão de Paulo. Havia uma diferença entre os diversos grupos de judeus da época do Novo Testamento. Os grupos mais conhecidos eram o dos fariseus e saduceus. Os fariseus era aquele grupo de judeus mais religiosos, mais literalistas, que acreditavam mais literalmente na lei e tentavam praticar todos os seus mandamentos de maneira mais direta. Os saduceus desconfiavam de certas ideias por causa da influência grega, não acreditavam em espírito, em anjo, em ressurreição. E é importante observar que, apesar de nós termos tantos conflitos de Jesus com os fariseus nos evangelhos, quando nós vamos ver o livro de Atos, na verdade, os que se convertem, os que conhecem Jesus Cristo como o Mashiach, o Messias, são exatamente os fariseus. E uma das referências desses fariseus é exatamente o apóstolo Paulo. É muito impressionante observar o que vemos na lógica da organização do livro de Atos, porque nós temos uma espécie de variação de ênfase no material que Lucas nos deixa para a posteridade, quando a igreja está cheia de vitórias, mas de conflitos e de dificuldades. E no meio desse ambiente de luta e de perseguição, como você já observou, nós tivemos uma perseguição acentuada e o martírio de Estevão, que aconteceu aí no capítulo 7, no final do 7, começo do 8, o próprio Saulo é mencionado como alguém que participa disso ali. Então, esta referência mais cruel, mais terrível de antagonismo, de perseguição e rejeição daqueles que pertenciam ao caminho que seguiam Jesus de Nazaré, a referência maior é a própria pessoa de Paulo. E então, de repente, por essa ação poderosa e extraordinária de Deus, para mostrar que o Evangelho é o poder de Deus, que não é somente um convencimento humano, não se trata apenas de uma articulação intelectual, nós vemos uma aparição direta de Jesus ressurreto, quando Paulo vem conhecer aí a salvação, a vida eterna, o perdão em Cristo e descobrir que Jesus, na verdade, era o Messias prometido. E é importante destacar algumas coisas que nós talvez não tenhamos consciência. Em primeiro lugar, na história da conversão que aparece em Atos 9, não temos nenhuma ideia
clara de que Paulo caiu do cavalo. Muitas gravuras mencionam isso em toda parte, não há qualquer referência a cavalo no texto. Outra coisa interessante é que nós temos um pouquinho de dificuldade para entender os detalhes que aparecem no capítulo 9 quando comparados com o capítulo 22. Parece que acontece uma coisa num capítulo e acontece outra no que é contado no capítulo 22, mas você vai manter a sua atenção e continuar no estudo de Atos, porque nós vamos fazer a descrição detalhada da comparação das diferenças quando chegarmos ao capítulo 22 sobre o que foi que Paulo viu, o que foi que ele ouviu, você também verá e ouvirá para tirar todas as dúvidas a respeito disso. E assim, nós temos essa história gloriosa de Paulo se convertendo e chegando à cidade síria de Damasco. Quando nós chegamos ao verso 22, é importante fazer uma observação interessante. Lá nós temos uma mudança de data, uma mudança significativa. Paulo passou por um tempo meditando, crescendo, aprendendo. É possível, conforme nós vemos em Gálatas, que talvez ele tenha gasto um tempo na Arábia. Há uma discussão sobre a cronologia, mas é importante que você tenha a ciência que, apesar de que o que está antes do verso 22 fala de Damasco, e depois, como você pode ver, diz o texto, decorridos muitos dias, isso acontece alguns anos depois, e a referência do que aparece ali acontece na história posterior, quando o apóstolo Paulo já começa a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo lá em Damasco, cidade que hoje nós sabemos fica na Síria, um contexto diferente do que encontramos na Palestina ou em Israel, mas que você deve entender que nesta época tudo isso está situado no ambiente romano, tudo era território que estava debaixo da administração de Roma. O texto diz aqui, em capítulo 9, versículo 22, que Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco. Eles não podiam refutar os argumentos que ele levantava. E o resultado foi que eles decidiram que ele seria morto. Saulo ia para Damasco para levar preso os crentes em Jesus Cristo. Ele agora do outro lado, seria vítima de aqueles judeus que também, com esse mesmo ressentimento que ele sentiu, movidos pelo próprio diabo, para matar esse novo líder cristão. Mas, como a história é fantástica, ele, depois de muitos dias, ele é solto por um esquema de passar pelos muros da cidade de Damasco numa janela, num cesto. Realmente teria sido interessante, só que foi à noite, não deu para ver nem filmar, para todos os amigos verem como que foi isso. Como também nós não podemos ver essa rua estreita para onde ele foi. Mas o resultado é que Saulo de Tarso se torna o futuro grande missionário da igreja e o escritor, como já dizemos, de 13 epístolas para nosso benefício, inspirados e parte do nosso Novo Testamento. Glória a Deus pelo fato que Deus levantou um servo como ele. Paulo, agora convertido e vindo depois de um certo tempo de Damasco, nós vamos ter uma informação importante que nem sempre se dá atenção suficiente. Olhando para o texto bíblico, no próprio capítulo 9, diz o verso 26, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém.
pregando corajosamente em nome do Senhor. Como nós podemos observar, Paulo agora retorna para Jerusalém e começa a dar testemunho de sua fé. É interessante prestar atenção como a graça de Deus atua numa comunidade de discípulos que mostra a sua fragilidade. Em vez de mostrar que esta igreja tem condições de ter força em si mesma, o livro de Atos vai mostrar claramente a fragilidade desse grupo de cristãos que ora sofre ameaça dentro da comunidade, ora sofre ameaça de fora. E aqui o que se imaginaria? Que esse grupo de pessoas cheias de fé teriam bastante capacidade de crer naquilo que Deus fez. E assim como não foi tão fácil acreditar que Pedro estava realmente livre da prisão, os cristãos de Jerusalém ficaram com receio. Será que este Paulo de fato é convertido? Mas Deus mostra o seu poder e a sua graça, trabalhando com pessoas normais, de carne e osso, pessoas com limitações e fragilidade. E esta igreja prossegue vitoriosa apesar da fragilidade humana. Isso é tão interessante que o texto vai prosseguir adiante e vai dar uma palavra muito importante que é característica de Lucas. Nós podemos ver, por exemplo, isso aparecer no capítulo 13, verso 52, como em outras partes, e aqui nós vemos a igreja no singular, falando da unidade desse corpo de Cristo. Passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. É importante observar que, apesar da fraqueza, da fragilidade, com a graça e com o poder de Deus, dirigida pelo Espírito, essa igreja permanece vitoriosa. Hoje, muitas vezes, nós ficamos aborrecidos com dificuldades, problemas, erros dentro da própria comunidade da fé e algumas pessoas se desesperam e até perguntam: onde está Deus? Onde está o poder do Espírito? Esse mesmo Deus, com seu Espírito, agia na igreja frágil e com seus problemas, mas mesmo assim, apesar disso, por causa da ação de Deus, essa igreja foi vitoriosa. E encerrando esse capítulo 9, é importante ressaltar aqui algo que nós não vamos comentar com detalhes, mas como nós ainda estamos naquela parte dedicada à missão que atinge as comunidades judaicas, nós vamos ver o destaque de Pedro. E o texto vai nos mostrar no final do capítulo 9, dois elementos que merecem atenção. Lá mais adiante, um pouco longe daqui de Jerusalém, na cidade de Lida, Pedro vai orar e Enéas vai ser curado de maneira extraordinária. E na cidade de Jope, você vai poder observar aí a beleza dessa região de Jope, junto ao Mediterrâneo. Nós vamos ter a ressurreição de Tabita ou Dorcas, mostrando que, apesar dessa fragilidade humana, o poder de Deus extraordinário de curar, de trazer de volta a vida, acompanhava essa igreja primitiva. E aqui Pedro, que é a referência do Evangelho para os judeus, Deus atuou entre os judeus por meio dele e também vai atuar de maneira semelhante na vida de Paulo, o convertido do capítulo 9, o famoso apóstolo dos gentios.